Este vídeo tem por objetivo mostrar como que são estruturadas as funções dentro do Excel, o que é uma função e como nós utilizamos ela. Eu vou iniciar mostrando aqui uma função básica, que é a função da soma. Depois eu vou explicar a função da soma em maiores detalhes, mas aqui é apenas a estrutura. Então, quando você começa a digitar uma função, por exemplo, eu coloquei o S, ele já vai trazendo aqui o nome das funções existentes dentro do Excel. Soma. Então, olha, ele já traz aqui a função que eu estou desejando ver. Se eu passo o mouse e clico uma única vez, ele me traz um detalhe um pouco maior em relação ao que significa ou para que serve essa determinada função. Quando eu dou um duplo clique aqui em soma, ele então escreve a soma, coloca o parênteses aqui para nós, e aqui na parte inferior ele vai trazer os parâmetros da função. Então, o que são esses parâmetros? São os argumentos que serão utilizados para realizar um determinado cálculo. No caso da soma, ele me traz aqui, ó, número 1, número 2, ponto e vírgula, reticências, né? Isso aqui significa que eu posso ter diversos parâmetros nesta minha função. Cada parâmetro aqui, ó, pode ser um número ou um conjunto de números. Por exemplo, eu poderia clicar aqui, ó, A2, ponto e vírgula, B3, ponto e vírgula, C2. Fecho parênteses. Então, eu tenho aqui três argumentos. Argumento 1, argumento 2, argumento 3. Outro recurso interessante aqui é que quando você vai navegando com a seta indo para o lado, note, eu estou aqui ó, no A2, ele deixou aqui ó, em negrito no 1. Significa que eu estou neste argumento, número 1. Ó, passei o ponto e vírgula, estou no argumento número 2. Passei o ponto e vírgula, estou no argumento número 3. Aqui o ponto e vírgula, dependendo da versão que você tenha do teu Excel, por exemplo, se você está utilizando em inglês, pode ser vírgula, tá? Então aqui depende, até no Excel em português, dependendo como está a tua configuração dos formatos do Windows, ele vai trazer aqui uma pontuação diferente. Então pode ser vírgula ou ponto e vírgula. Para você ter certeza, você sempre utiliza o que está aqui embaixo no exemplozinho, né? Então aqui é como se fosse um exemplo. Então, ó, se eu der um Enter aqui, ele já vai realizar. Outra coisa, nesta função aqui, a soma aqui, este número 1, pode ser um intervalo. Então, por exemplo, eu poderia selecionar aqui duas células. Ou eu poderia selecionar aqui diversas células. Então, vamos colocar aqui, ó, essas células, ponto e vírgula, e vou pegar apenas uma única outra célula aqui. Então, notem, eu posso ter um conjunto de células e uma célula independente nesta forma. Outro parâmetro importante que vocês têm que ter em mente é aqui ao lado ó, tem um f de x, então isso daqui são a função, né? Então quando eu clico aqui, ele vai me abrir aqui os argumentos da função. Então aqui é como se fosse uma cola, né, da minha função. Então o que ele vai trazer? Ele vai trazer os parâmetros que eu utilizei, número 1, número 2, que aqui ele traz a colinha. Então o que ó, ele explica para você em detalhes o que significa, quando utilizar e como utilizar. Por exemplo, aquelas reticências que eu falei ali para vocês, nós podemos ter até 255 números, ou seja, 255 parâmetros. Se eu selecionar aqui soma do intervalo, por exemplo, A2 até 460, não tem problema. Eu estou selecionando um conjunto maior do que 255. Mas aqui é um intervalo. Então, quando ele pega e fala aqui números somados, é apenas como se eu tivesse aqui número 1, número 2, número 3. E outra parte importante aqui também é que os números, quando eu tenho um texto ou alguma função lógica dentro dessas células, elas são ignoradas. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, nessa minha função aqui, ao invés de eu ter 20, eu colocaria lá ABC. Ele não vai utilizar essa célula aqui para estar fazendo a soma e não vai dar erro, né? Muitas vezes, se você tem
alguma soma de outros valores ou alguns outros cálculos matemáticos quando envolve texto, algumas vezes você pode incorrer em erro, né? Ele vai dar um erro da função, né? No caso aqui da função soma, não tem este problema, tá? Se eu desejasse aqui somar tudo, né? Então seria igual soma, eu somar aqui ó, o intervalo como um todo, né? Então posso fazer isso também. Uma outra função nós vamos ver mais à frente, em detalhes, mas apenas para explicar para vocês a estrutura dessas funções, é a função C. Então, se eu coloco aqui igual C, quando eu abro o parênteses, note, ele vai me trazer um conjunto de argumentos. Então, ele traz teste lógico, ponto e vírgula. Se o valor for verdadeiro, ponto e vírgula. Se o valor for falso. Então, eu tenho aqui 3 argumentos nessa minha função. Então, se eu não sei o que significa essas partes aqui, então, novamente, eu posso ir lá, clicar no f de x, e daí eu tenho aqui, então, os detalhes em relação a esta função. O que significa o teste lógico, para que serve, quando que eu posso utilizar. Então, novamente, aqui é como se fosse a tua cola, né, daquela função. E, finalmente, aqui, apenas a título de curiosidade, na forma como é estruturada uma fórmula, então, ó, máximo, né? Então, deixa eu colocar aqui igual autossoma, por exemplo, aqui, máximo. Então, o que ele traz? Ó, o máximo, note que, ó, que a estrutura do máximo é bem similar à da soma, né? Ele traz o quê? Número 1, número 2, número 3. Número 1 aqui ó, pode ser um intervalo que eu desejo obter um determinado resultado. Então, sempre se orientem por essa parte aqui, tá? Se tiverem dúvidas, faz essa... dá um duplo clique, né, na sua fórmula e vai andando com o mouse, né, e olhando aqui quais são os argumentos. Muitas vezes erros de fórmulas, quando vocês colocam, eu esqueci aqui de colocar o ponto e vírgula. Então, note quantos argumentos eu tenho aqui. Ó. Um argumento, um número 2. Então, eu não tenho aqui um número 3, né? Se eu colocar uma vírgula, ó, ele continua ainda com erro, né? 2 argumentos apenas. Coloquei uma vírgula, ó, 3 argumentos. Então, tem argumento 1, argumento 2 e o meu argumento de número 3 aqui sempre dando um destaque para onde eu estou olhando este meu argumento.